você abrir a sua Bíblia, você que trouxe. No livro de Isaías. Capítulo 43. Amém? Quero falar com vocês nessa noite, irmãos, sobre reconstrução, amém? Irmãos, quando nós observamos Deus, nós temos aí, digamos que, atributos desse Deus invisível, atributos que revelam o caráter de Deus, atributos que revelam a personalidade de Deus. E quando nós observamos esses atributos, nós chegamos a uma conclusão que na personalidade de Deus, uma das coisas muito claras, querido, é a capacidade de persistência que o Criador tem. A própria Bíblia, Jeremias vai dizer que Ele é misericordioso. Meu Deus, Ele é misericordioso. Lamentações Ele vai dizer isso, que uma das causas de nós não sermos destruídos é essa infinita misericórdia que Ele tem. Também o apóstolo vai dizer que Ele é longânimo e Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Quando nós observamos esta característica de Deus, da personalidade de Deus, nós percebemos que Deus, Ele não desiste daquilo que Ele cria. Então Ele vai criar os céus e a terra, e Ele vai criar o homem com uma finalidade, que desfrutasse de tudo aquilo que Ele criou. A gente sabe, a gente crê nessa história que o homem, ele vai então pecar contra Deus, e digamos que do seu propósito original, o homem vai se desviar. E o propósito original era que o homem tivesse vida eterna, uma vida de pleno domínio, uma vida de harmonia, uma vida em harmonia com Deus, e Ele vai destruir isso. Uma canção que a gente sempre canta aqui na igreja, de autoria minha, que é aquela canção Casa Favorita, e é uma canção que vai sintetizar um pouco dessa história, desta metanarrativa bíblica, que é a história entre Deus e o homem. Deus cria o homem para ser uma habitação, para morar nele, para habitar, para se relacionar com ele. Deus o procurava na viração do dia, mas o homem, devido ao seu, devido à sua tentação, ele acaba cedendo e fugindo desse plano original e destrói essa harmonia que havia entre ele e Deus. Naquela casa, então aquele plano de Deus é destruído. Muito alto o microfone, baixa um pouquinho, senão não tem necessidade de estar tão alto. Pode baixar um pouquinho mais. Enfim, irmãos, o que acontece? Deus, ele poderia ter abandonado essa ideia, esse plano. A gente sempre fala que essa história do homem e Deus tinha tudo para dar errado, e parece que em determinado momento deu errado. Só não deu errado devido a esta personalidade de Deus, e ser alguém que insiste naquilo que Ele cria. Vamos dizer amém com vontade em nome de Jesus. Amém? Então Ele vai insistir na sua criação. Enfim, em Isaías 43, em nome de Jesus, versículo 18. Vocês acharam aí, irmãos? Você crê que Jesus vai falar com a gente nessa noite? Então vamos fazer uma oração. Jesus, nós estamos em Sua presença, nós intercedemos, nós Te adoramos. Nós estamos aqui, ó Deus, ligados, ó Pai, na Tua palavra. E eu peço que o Senhor coloque uma palavra de edificação em nós, para que nesta noite, que está chovendo bastante, a gente sinta, Senhor Pai, abraçado nesse abrigo,
são as suas asas, ó Pai, sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Fala ao nosso coração, tira toda dificuldade de entendimento, todo desinteresse, ó Pai, toda distração, em nome de Jesus. Olha o que diz aí, irmãos, versículo 18 de Isaías: não vos lembreis dos acontecimentos passados, e nem considerei os fatos antigos. Esse é um salmo messiânico. Desculpa, o salmo não, é uma profecia messiânica, onde Deus vai falar pela boca de Isaías o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá no meio do seu povo, a salvação por intermédio de Jesus. Então ele vai falar aqui explicitamente sobre uma obra redentora de Cristo, através de Cristo. Não vos lembreis dos vossos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque colocarei água no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, povo que eu formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Contudo, não me invocastes, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxestes ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que honrastes com os teus sacrifícios. Não te exigi ofertas, nem te cansei com exigências de incenso. Não gastastes prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregastes com os teus pecados, e me deixastes exaustos com as tuas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Apresenta-te as tuas razões e motivo para que possas te justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias se rebelaram contra mim. Por esse motivo humilharei os líderes do santuário, entregarei Jacó à destruição, Israel aos ultrajes. Irmãos, então Deus está falando: olha, vocês pecaram contra mim, mas vai chegar um tempo em que, está chegando um tempo, vocês não percebem isso, mas está chegando um tempo em que eu vou colocar um fim nisso aí. Essa destruição que há no meio de vocês, esse caos, essa desordem, eu vou mandar alguém que vai arrumar isso, como se no meio de um deserto vai fluir um rio. Vocês precisam entender isso. Então Deus, ele está claramente falando com o povo dele: olha, vocês estão em destruição, e eu quero reconstruir aquilo que está destruído. Só que vocês não estão percebendo isso. Aí ele vai dizer: vocês não estão gastando tempo com arrependimento, vocês não estão gastando tempo com ofertas, vocês não estão gastando tempo com esforço. E se vocês se comportarem desse jeito, a impressão que dá é que vocês não estão assim tão afim da obra que eu quero fazer. Vamos discutir a causa. Bora, vem se apresentar a mim. Se apresenta a mim, se apresenta com as suas justificativas, com o seu arrependimento. Eu quero relacionamento com vocês. E ele vai dizer assim: ó, eu mesmo sou aquele que apaga as transgressões por amor de mim. Então repare que Deus encontrava uma causa nele mesmo, para que o pecado dos homens fossem perdoados. O perdão, a misericórdia, o que eu estou fazendo, sim, eu amo vocês, mas não é inteiramente por causa de vocês, mas é um sentimento que está em mim, é um sentimento de amor que eu tenho por vocês.
Então a reconstrução que eu estou fazendo não é porque vocês me amam, então vou reconstruí-los e vou amá-los e vou mudar a vida deles. Olha como é que eles são esforçados, olha como eles me amam. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. É tão importante a gente entender esse versículo, porque a Bíblia não diz que o mundo amou Deus de tal maneira, e como resposta, já que vocês me amam de tal maneira, eu mando meu Filho para morrer por vocês e perdoar vocês, e assim vocês vão ter acesso a mim. Em nenhum momento o homem esboçou reação para construir, ou melhor, reconstruir aquilo que ele tinha destruído diante de Deus. Todo o processo de reconstrução do homem partiu daquele que tinha amor, daquele que tinha desejo, daquele que queria isso, e esse era Deus. E Deus está deixando isso bem claro. Então eu estou esperando que vocês apenas entendam que eu tenho um processo de reconstrução. Vocês precisam despertar para isso. Vocês precisam acordar para isso, para entender que sou eu quem quero reconstruir isso. Porque no que dependesse de vocês, vocês ficariam nessas ruínas. O desejo veio de fora, veio de Deus. Amém? É importante nós falarmos isso, irmãos, porque se nós somos cristãos, nós precisamos adquirir através do Espírito Santo esse mesmo comportamento, esta mesma personalidade, esta mesma marca que há no Criador. Porque se nós não desenvolvermos isso através do Espírito Santo, irmãos, nós seremos como os homens normais, os homens comuns. E os homens comuns, queridos, eles têm uma facilidade de destruírem as coisas e deixar essas coisas dos quais eles destruíram do jeito que está. Repare que Deus, Ele desejou reconstruir algo do qual Ele não tinha destruído. Não foi Deus quem causou uma ruptura no relacionamento dele com o homem. Foi o homem que causou através do seu pecado uma ruptura com Deus. Mas Deus, Ele deseja reconstruir aquela aliança desfeita pelos homens. Então a personalidade de Deus é de insistência. Ele procura o homem, Ele vai atrás do homem, Ele busca o homem. Isso está muito claro nas parábolas de Jesus, quando a mulher vai procurar a dracma perdida, o pastor vai procurar a ovelha perdida. Então esta é a personalidade de Deus. Ele deseja a reconciliação, Ele deseja a reconstrução, Ele deseja o reencontro, a reaproximação. Amém? E essa deve ser uma personalidade também em nós. Amém? Irmãos, a gente tem tanta coisa para falar de reconstrução, que eu acho que a gente poderia ter aí tipo até uma conferência, um retiro, alguma coisa que trataria só desse assunto, para muitas pessoas abordarem um pouquinho sobre isso. Mas vamos num caso muito emblemático do Velho Testamento. Isso aconteceu há 400 anos antes de Jesus, depois da invasão babilônica em Jerusalém, que foi tudo destruído, 600 anos. No retorno antes do retorno da diáspora, antes do retorno dos judeus a Jerusalém, houve um homem que vocês conhecem, aliás, dois homens, Neemias e Esdras. São dois livros que se complementam, é um livro na verdade só, que vai contar a história desses homens que eram tementes a Deus, possuíam essa personalidade de Deus e desejaram reconstruir a cidade de Jerusalém. Vamos lá, irmãos, Neemias capítulo 2, abra sua Bíblia aí. Vamos ler o capítulo 2 inteiro, é comprido, mas tem aí quatro tópicos, 4 pontos a serem observados dentro da personalidade de alguém que deseja reconstruir algo. Amém? Amém. Pastor, eu quero reconstruir algo. Pastor, eu tenho lutado para reconstruir algo em minha vida. Eu sei que todos vocês estão aqui, irmãos, todos vocês que estão aqui já experimentaram uma reconstrução do relacionamento com Deus, e através da pessoa do Senhor Jesus,
vocês, do Espírito Santo, vocês experimentaram essa reconstrução e se tornaram amigos de Deus. Mas após esse reencontro com Deus, vem também, digamos que, o novo posicionamento social. Porque por vezes a pessoa acha que apenas sendo um novo cristão já é o bastante. Não. Deus, ele deseja que nós sejamos um novo cidadão, uma nova criatura na perspectiva do céu, mas ela quer nos alinhar dentro desta perspectiva do céu, numa nova personalidade, numa nova perspectiva, num novo formato de criatura também na terra, para os homens. E aí a gente precisa da personalidade de Deus, para estender esse espírito de reconstrução que há em Deus, nos nossos laços. E a personalidade de Neemias é muito proveitosa para nós nesta noite. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler o capítulo 2 inteiro. O livro é pequenininho, você pode ler em casa o capítulo depois inteiro. A história é bem gostosinha de ler e muito interessante. Diz assim: no mês de Nissan, entre março e abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, que era um rei persa, irmãos, Império Persa, que tinha invadido o Império Babilônico, para você situar mais ou menos aí. Isso aqui é 400 anos antes de Jesus, tá? Na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que você está entristecido? Se não está enfermo, não pode ser tristeza de alma? Então nesse momento eu tive muito medo. Justifiquei ao rei que o rei vive para sempre. Como meu rosto não estaria triste, a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e suas portas consumidas pelo fogo. Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? Nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado. Essa rápida oração, querido, é aquele, sabe, aquele costume que alguns têm de ter um tipo de vida pautada sempre em oração, assim, sabe? Sempre antes de fazer alguma coisa, você está ali meio que, a gente costuma chamar de espírito de oração, né? A gente não gosta muito desses clichês assim, mas sabe aquele negócio de espírito de oração? Você está com aquela preocupação de não fazer algo que você está empolgado e fazer algo por conta própria, mas ter certeza que o que você está fazendo é uma direção de Deus realmente. Então esse rápida oração aqui não é um desleixo espiritual do Neemias. Na verdade é uma qualidade de alguém que vivia constantemente tomando suas decisões, baseando na vontade de Deus. Então ele vai fazer esta rápida oração, e está no versículo qual mesmo? 5. E respondi: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará na tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em me libertar. Diante da anuência do rei, eu solicitei: se for do teu agrado, poderei levar cartas aos governadores da Transeufratênia, províncias do Eufrates Oestes, a fim de me deixar passar até chegar em Judá. Também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para construir vigas e portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Tem muita coisa aqui, irmãos, importante para nós. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, Horonita e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem
dos israelitas. Então você vê que o antissemitismo aí não é algo novo, é algo assim muito antigo. É algo que a gente tem até que orar. A Bíblia nos convida, nos conclama a orar por Israel, uma vez que há uma grande onda de antissemitismo no mundo inteiro. E nosso dever é esse, amém, irmãos? Orar por esse povo, porque através dele as nações foram abençoadas. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que Deus havia entusiasmado no meu coração para que fizesse por Jerusalém. Não levei algum animal a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Ratanim, fonte do crocodilo, e o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, os portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte, até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para um animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir ao vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, até que então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iria realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação que nós encontramos. Com toda a cidade em Jerusalém está em ruínas, suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir, olha a palavra, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passamos mais vergonha. Também revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. Cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, Sambalate, o horonita, Tobias, e o oficial amonita e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos e zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que vocês estão fazendo? O que é isso que estáis tentando fazer? O Deus dos céus, quereis-vos rebelar contra o vosso rei? Então afirmei-lhes: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e dará sucesso nesta obra, e nós, seus servos, apenas levantaremos e trabalharemos. Todavia vós não tendes parte, olha essa parte, ó. Vós não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Irmãos, Neemias era um daqueles jovens que possuíam uma ascendência judaica, mas que seus antepassados foram levados cativos pelo Império Babilônico, e ele foi parar nesse império, o Império de Xerxes, persa, e ele cresceu ali. Ele possuía uma orientação ao Deus Javé, ele tinha uma cultura que não era de onde ele morava, e ele tinha uma memória ligada a Jerusalém. E em determinado momento, eu lendo esse texto, vieram 4 palavras em meu coração, que são as palavras tristeza, análise, silêncio e crítica. Foram as quatro palavras que vieram no meu coração no contexto de reconstrução. E ele fica muito triste, a primeira palavra, ele fica muito triste, porque a memória dos seus antepassados, a memória do Deus de Israel estava destruída, estava comprometida, estava sendo apagada. E ele vai desejar reconstruir isso. A gente sabe que o que Neemias e Esdras faz é um pontapé inicial para que depois os judeus voltem para a Judéia, para que eles voltem para aquela região da Judéia, e depois a promessa venha a se cumprir, do qual o Senhor Jesus
ele nasce naquele lugar como cumprimento da promessa, para que assim então todo mundo fosse evangelizado, todo o mundo, né, fosse evangelizado com a mensagem salvadora de Cristo. Então tem um grande fator aí, irmãos, messiânico, no desejo de reconstrução de Neemias e Esdras. E o que motivava esses homens era memória em Jerusalém, memória de Jerusalém. O que eles queriam fazer, querido, não era levantar muros, mas havia uma concepção, havia um conceito por detrás daquilo, em construir muros, em reedificar fortalezas. Irmão, fazer muro qualquer um faz, eu faço, você faz, um pedreiro nos ensina, a gente faz. Ele não era sequer um arquiteto, ele era um copeiro, trabalhava num serviço, num ofício real, mas havia um conceito, e o conceito é: nós lutamos pela memória de Jerusalém. E quando ele vai ver que esta memória está apagada, está se apagando, ele começa a entristecer, e ele não esconde a sua insatisfação, e ele não esconde a sua tristeza. Queridos, se nós queremos absorver essa personalidade em Deus e lutar por algo que está destruído, nós precisamos nos entristecer. Calma, não estou falando que você tem que ter depressão, tristeza de alma, não é bem isso. Mas isso se aplica ao texto de Isaías, quando Deus está dizendo: olha, eu quero reconstruir, eu quero colocar um deserto, uma fonte aí no meio do deserto, mas eu preciso que vocês queimem incensos, se arrependam, chorem comigo. Para que isso aconteça, resgatem essa memória do que foi a casa, para que a gente possa reconstruir uma nova casa. Amém, queridos? Sabe, irmãos, a gente vai olhando tanto para o mundo, a gente vai olhando tanto para as pessoas, e a gente vai tendo tanto problema, tanta decepção. E você tem decepção com família, e você tem decepção com pessoa da igreja, e você vai tendo decepção de tudo quanto é lado, que nós vamos perdendo nossas memórias, nós vamos perdendo a referência do que era aquilo que Deus desejava que nós fôssemos e que nós sabíamos. Sabe, a gente vai enfrentando tantas coisas, tantos dilemas, e a gente vai perdendo nossas referências, nossas memórias. Se tem uma coisa que a gente não pode perder de forma alguma, irmãos, é isso: nossas memórias. A Bíblia vai dizer: eu trago na minha memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me motiva. Amém, queridos? Então o objetivo nosso aqui, querido, é ser como Neemias. Sua tristeza, sua indignação era: eu quero lutar para restaurar, reconstruir esta memória, lutar por aquilo que o Senhor de fato quer fazer em minha nação. Esse é o nosso objetivo, irmãos: ter uma vida de oração, ter uma vida com Deus, ter uma vida de discipulado, ter uma vida imersa no aprendizado de Cristo, para que a gente possa, toda vez que começarmos a perceber que algo está fugindo desse padrão que Deus estabeleceu, desse propósito que Deus planejou, a gente chore, a gente se arrependa, mas a gente lute por manter a memória. Neemias vai falar muito de memória. Nós estamos aqui porque nós vamos reconstruir isso aqui, porque o nosso nome está nessa memória. Não perca de vista aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não perca de vista para onde Jesus te chamou, para que Jesus te chamou, para qual ofício Ele te levantou. Amém, amados?
perca isso de vista. Sabe, é muito fácil nós nos perdermos. São tantas vozes, são tantos poréns. Nós temos uma época aí onde se ensina nas escolas o senso crítico. E o senso crítico nada mais é do que você duvidar de tudo, e você não ter uma memória, você não ter algo definido para você, você não tem um conceito. Por isso cria-se o termo preconceito, porque todo conceito definido que você já traz de casa, ele é preconceituoso. Então isso precisa ser desconstruído para que você não acredite em nada. E com isso nós perdemos o que é a essência do absolutismo. Só que Deus é absoluto, e Ele nos dá direções, Ele nos dá metas, projetos absolutos, e aquilo que Ele espera. E nós não podemos perder nossa memória. Por isso a chamada é: se lamente por isso, chore por isso. Sabe, querido, Satanás ele vai falar: não, teu casamento pode ser do jeito que você quiser. Não, não pode ser do jeito que eu quiser. Ele precisa ser segundo a casa favorita que Deus planejou. Não, seu ministério pode ser do jeito que você imaginar, aí faz do jeito que você pensar. Não, há um conceito absoluto, há uma memória. Não, ele precisa ser da forma que Deus quer que seja. E que nós possamos, como Neemias, esboçar o nosso sentimento diante de Deus, pedindo a Ele orientação e direção, para que a gente lute para manter essa memória ligada ao querer, ao desejo dEle. Quem crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Existem coisas fantásticas que acontecem. Uma delas é que um ímpio, alguém que não servia o Deus de Neemias, mas Deus, a sua mão, a mão de Deus era tão misericordiosa sobre a vida de Neemias, que Deus ele fazia com que o ímpio fosse usado em benefício do projeto de Deus por intermédio de Neemias. E é isso que precisa acontecer no meio de nós, irmãos. Amém? Nós percebemos que no meio dos ímpios nós estamos encontrando benefícios para que a misericórdia de Deus, o desejo de Deus de reconstrução, para que esse plano dele ganhe proporção. Você não pode achar, irmãos, que o teu relacionamento com Deus te coloca num campo de divisão diante do mundo. Não. O plano de reconstrução que Deus tem para o homem, que inclui também as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, o mundo faz parte disso. E Ele quer usar situações do mundo, pessoas no mundo, pessoas que são ímpias, para que reconstruções aconteçam através de você e possam alcançar essas pessoas também. Amém, queridos? Ele vai chegar em Jerusalém com a finalidade de reconstruir. Repare que se nós formos olhar pela forma mais natural da coisa, ele só tinha um desejo, porque Neemias não tinha um título, não tinha nenhum título dentro da aristocracia religiosa judaica. Não, ele era um funcionário, era um judeu, mas de um outro lugar. Mas ele entende que aquela missão foi confiada de Deus a ele. Sabe, irmãos, coisas grandes acontecem através de nós quando nós assumimos o papel que o Senhor nos dá. Amém? Nós temos que fazer isso. E ele assume esse papel. Bom, essa reconstrução que Deus quer fazer aqui, ela vai acontecer através de mim. Ele vai para Jerusalém com uma comitiva. E é interessante porque ele começa a analisar Jerusalém, analisar o que ele tinha que fazer. Sabe, querido, quando eu observo isso, querido, uma vez que o que nós falamos no início é que é observar os atributos de Deus, essa é a personalidade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Deus, ele é muito analítico. Ele observa as coisas, sabe? Ele tem um comportamento onde ele vai analisando e ele vai agindo segundo
o ambiente. Deus, ele não é o tipo de ser, quando você lê a Bíblia, você percebe que ele não é o tipo de ser que ele vai manipular as pessoas em benefício ao que ele quer, mas ele vai usar o ambiente, sabe, para enquadrar aquela situação do desejo dele. Jesus era assim. Jesus, quando chega na mulher samaritana, e ele usa todos os componentes comportamentais, ele usa todos os componentes possíveis para algo que ele queria, que era salvar aquela mulher. Então ele observa a vida matrimonial dela, ele observa os laços pessoais daquela mulher, as questões religiosas, teológicas, para que aquela mulher pudesse o ver como profeta. E isso, irmãos, parte de uma personalidade que Cristo tinha, porque esta é a personalidade do Pai, de observar. Deus, quando ele faz o homem, aliás, Deus, quando ele vai fazer tudo, ele é muito detalhista. Isto é uma qualidade de alguém que observa muito. Você faz uma parede preta, ficou bom. Não ficou. Vamos colocar uns pontos de luz. Isso é estrela que ele faz. Então ele é extremamente detalhista naquilo que ele vai fazendo. Isso é a personalidade de alguém que analisa. Repare, hoje alguém colocou uma foto de olhos castanhos na rede social, eu vi. Você vê um olho castanho assim, né? Quem tem olho castanho? Eu nem sei que cor que é o meu olho. Você sabe que cor que é o teu olho, irmão? Não? Então, nem sei que cor é o meu olho, mas aí você começa a olhar assim, se colocar sabe aquela lente que tira a foto assim, bem de pertinho assim? Se pegar só assim o globo ocular ali, a impressão que dá é que você está olhando para o universo. Já olhou um olho de um gato, como é que é bonito? Arranca um olho de um gato um dia para você ver e olha de pertinho, que coisa bonita. Parece um universozinho pequeno assim. Não é bonito? Você fala, nossa, mas quem criou isso aqui foi tão detalhista. Repare os detalhes. Uns 3 meses atrás a gente estava falando bastante de criacionismo, e nós falávamos dos detalhes, por exemplo, daquelas aves que no inverno elas migram do Alasca para o Havaí, e o cálculo preciso que elas têm para chegar num lugar e sair no outro, e elas engordam 3 meses antes, 80% da massa corporal delas, para poder ter combustível para chegar até o lugar. E aí eles têm um processo aerodinâmico que eles vão mudando as posições, porque senão eles não conseguem chegar lá. Mas aí o que está voando em V, né? O que está na última ponta tem menos força que o que está na frente tem mais. É um negócio fantástico. Você fala, nossa, mas como isso é tão detalhista? Pois é. Por isso que eu disse para vocês que os atributos naturais, eles revelam a personalidade de um Deus detalhista, que analisa. Amém, irmãos? Jesus, ele vai dizer dentro de uma parábola que o homem é chamado de imprudente quando ele começa a construir algo e ele não analisa aquilo que ele está fazendo. Sabe, querido, o grande pecado das pessoas hoje é entrar em relacionamentos, entrar em negócios sem muita observação, sem muita análise. E Neemias, ele chega em Jerusalém e ele vai observando tudo. Ele vai observando, e vai tirando conclusões a respeito daquilo que deveria ser feito. Nós, irmãos, seres humanos, por natureza, irmãos, essa natureza decaída que nós temos uma tendência a nos empolgarmos facilmente com as coisas, ou não? Nós temos. As irmãs que estão solteiras aí, se o Brad Pitt está casado? Tá? Marta, está casado com o Brad Pitt? Você que sabe tudo de polêmica, de novela? Tá solteiro, então pronto. Já foi aí no tititi, né? O Brad Pitt está solteiro e ele te adiciona hoje no WhatsApp, irmã. A irmã solteira, tá? As casadas, cuidado, irmão, pecado, hein? Fala, minha senhora, eu estou mudando para os Pimentas. Cansei aqui da Califórnia, lugar quente, eu quero ir para um lugar mais bonito, que é os Pimentas. Fiquei sabendo que é um lugar bonito.
E eu vou lá para a Igreja Liberdade. Estou sabendo que a irmã está solteira aí. Você pode fazer companhia para mim? Nossa, meu Deus do céu. Até que enfim Deus respondeu as minhas orações. Olha só que bênção. Aí você se empolga com tanta, sabe? Você se empolga com tanta facilidade, não é verdade, irmãos? Vixe, não é verdade, irmãos? Proposta de emprego, então, irmão, surgiu uma proposta de emprego aí, irmão, pra você ganhar 55 mil reais, irmão, sem precisar trabalhar, irmãos, só ficar em casa só, vai ser analista. Nossa, meu Deus do céu, e a gente vai se empolgando. Uma das coisas que chama a atenção, querido, é o pragmatismo, sabe? Deus, Ele tem essa personalidade sistemática, irmãos. Ele não sai antecipando as coisas. Fiquei sabendo que tem uma nova onda aí. Qual é? A onda do avivamento que aconteceu na rua Azusa. Então vamos correndo lá, vamos salvar o homem agora. Vamos aproveitar esse momento que está todo mundo buscando o Espírito Santo, para a gente salvar o maior número de pessoas possíveis. Sabe, a gente sempre tem onda de avivamento. A gente acha que é agora que Deus vai salvar todo mundo. Irmãos, Deus, Ele vai enviar o seu Filho amado Jesus para retornar sobre a terra, irmãos, na hora que Ele achar que é a hora exata, porque Ele tem as horas, os cálculos exatos para isso. Não adianta nós queremos descobrir, não adianta nós queremos planejar, nós queremos forçar para que aconteça ou que não aconteça. O plano é dele. Ele tem essa personalidade analítica, sistemática, de fazer as coisas de uma forma linear, de uma forma onde as coisas vão se encaixando perfeitamente, história após história. Nós queremos sair pulando fase, irmãos. A gente quer sair fazendo as coisas sem pensar, sem orar, sem ver se é aquilo mesmo, sabe? De qualquer jeito, e vai assim mesmo, irmão. E Deus está na frente, e hora que melhora. Não. Que você possa, querido, nesta noite, em nome de Jesus, acalmar o teu coração. Amém? Aquietar a tua alma, que por vezes anda angustiada, sabe? E a gente sempre quer tomar decisão na nossa vida quando as coisas não estão boas. Aí você quer tomar decisões drásticas quando as coisas estão meias, sabe, meio nebulosas. E às vezes o que nós temos que fazer, querido, é esperar no Senhor, descansar. Mas não é fácil, né, pastor? Descansar em meio à tormenta. Por isso que a gente colocou Jesus no nosso barco, porque Ele é o nosso socorro quando houver tormenta do lado de fora. Amém, amados? Para que mediante a memória dEle, e a gente consiga acessar o coração dEle, analisar os fatos, a gente perceba o que é que Ele realmente quer que façamos. Amém, amados? Nossa preocupação tem que ser essa: analisar o tempo, analisar o cenário, ver o que é que Ele tem falado ao nosso coração e permitir que a vontade dEle se encaixe perfeitamente. E tomar cuidado com a ansiedade, com a preocupação, com essa disposição humana de se precipitar nas decisões. Amém? E é por isso que quando Neemias ele chega em Jerusalém e ele tem uma obra grande para fazer, ele permanece em silêncio, porque ele sabia que se ele fosse falar para as pessoas o tamanho da obra que ele tinha que fazer, muita gente ia rechaçar a ideia dele, muita gente ia chamar ele de doido. Você está maluco, meu querido? Tanto é que teve gente que apareceu para questioná-lo. Então, em determinado momento, querido, ele opta pelo silêncio. E se tem uma coisa que funciona muito, querido, é isso: quando nós analisamos a nossa vida, permitindo que apenas Jesus fale ao nosso coração. Porque às vezes são tantas vozes, queridos, e nós não conseguimos identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes que nós ouvimos. E ele opta então pelo recurso do silêncio. E a gente precisa fazer isso. Sabe, querido, às vezes você está numa ansiedade tão grande de ouvir algo, que você força tanto para ouvir algo, na preeminência que você está achando que vai ouvir algo de Deus, e você ouve algo do homem, achando que era de Deus. Tem muita gente assim, irmãos. E às vezes acontece até dentro da igreja, não é fora não. Se tem um lugar bom, se tem um lugar que por vezes nos tira do plano de Deus, querido, é no ambiente religioso.
Então Neemias, ele preocupado com isso, ele opta pelo silêncio. Mas na caravana dele, na caravana do Neemias, haviam 3 homens. Haviam 3 homens que não tinham ligação de paternidade com Israel, com Jerusalém, que não havia nacionalidade, que não havia memória em Jerusalém. E quando Neemias levanta e fala: irmãos, sabe por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos colocou aqui para reconstruir Jerusalém. E todos os irmãos de sangue vibram com aquela notícia. Uou, é isso que nós vamos fazer. Mas no meio deles haviam homens que não tinham memória ali. E esses homens se rebelam. E aí vem a última palavra crítica que veio ao meu coração. Não, eu acho que não tem que fazer isso. Você está arrumando ocasião contra o rei. Não, você perdeu o juízo. E o recurso de Neemias para rechaçar a crítica deles qual é? Queridos, nós vamos fazer isso porque nós temos uma memória aqui. Nós vamos fazer isso porque é o Senhor que quer que façamos isso. Sabe, irmãos, há uma grande diferença quando eu estou fazendo algo que eu quero, quando eu estou fazendo algo que o Senhor mandou eu fazer. Há uma grande diferença quando eu estou disposto em fazer algo por minha conta, porque aquele é o meu desejo, aquele é o meu projeto, aquele é o meu objetivo, e quando eu estou fazendo algo do qual o Senhor me comissionou naquilo, eu não me vejo no direito de abolir aquela ideia, de coibir aquele projeto, de abandonar aquilo. Há uma grande diferença. Os irmãos que sempre estão em reuniões ministeriais comigo percebem essa frase que eu uso, eu sempre falo isso. Eu não faço aquilo que eu quero. Por vezes eu faço aquilo que eu quero dentro de um ambiente ministerial, né? Estou fazendo algo que eu gosto e tal. Mas a causa maior é: eu faço aquilo do qual eu fui chamado. Por vezes situações que eu não quero aparecerão, mas eu me sinto chamado àquilo. E essa era a memória do qual Neemias reivindicava. E a memória é o que Deus quer. Essa cidade foi fundada porque Ele quis. O lugar para onde Ele pretende levar todos os seus filhos é chamado de Nova Jerusalém. Ou seja, há uma ligação com esse lugar. O conceito desse lugar não é qualquer lugar. Onde eu estou é um lugar onde o meu primeiro antepassado, por fé e por obediência, ofereceu o seu único filho a Deus. Esse era o conceito que Neemias carregava com ele, e que o fazia superar as críticas que apareciam diante dele. Querido, você precisa entender que por mais belo que seja o que você quer reconstruir, às vezes você quer reconstruir seu casamento, reconstruir seu ministério, reconstruir sua vida, reconstruir sua família, reconstruir a vida de alguém, reconstruir a vida de pessoas. Por mais belo que isso seja, você precisa entender que as críticas aparecerão e você precisa aprender a lidar com elas. Porque nós achamos que sempre que nós formos fazer algo que é vontade de Deus, o mundo, as pessoas, inclusive as pessoas do ambiente religioso, vão aceitar. Nem sempre. Neemias convivia com pessoas que não possuíam a mesma memória, mas ele vai dizer: aqueles que têm memória vão fazer. Irmão, que você se incline à memória de Deus, ao desejo de Deus, a personalidade de reconstrução do qual o Senhor Deus tem, para que você consiga, irmão, lidar da melhor forma possível com aquilo que acontece na sua vida, que te chateia muito, que te aborrece muito, que te entristece muito, e que por vezes a nossa mentalidade é não dar ouvido para isso aí não, como se fosse fácil, irmãos. Como se fosse fácil não dar ouvido para crítica. É fácil não dar ouvido para crítica, irmão? Teu ouvido parece que vai para onde tem crítica. Se tiver alguém falando bem de você, você até deixa quieto, mas se tiver alguém falando mal de quem quer, você fica ligadinho assim: quem falou mal de mim? Que é o filho de uma égua que falou mal de mim, eu vou atrás dele. Você fica louco.
Não é verdade? Então não adianta eu chegar aqui e falar, não dá ouvido para isso aí, não tem como. Neemias, ele dava ouvido para isso, mas ele tinha uma resposta, mas ele tinha uma reação, e a reação dele estava localizada na memória de Deus, naquilo que Deus queria fazer. Então essa é a melhor forma de você lidar com aquelas críticas, sabe, com aquele pensamento, sabe, essa é a melhor forma de você lidar com aquele questionamento que você sabe que de construtivo ele não tem nada, porque ele não parte de Deus. Todo pensamento que não parte de Deus não é construtivo, então parte dos homens, parte sei lá da onde, do inferno, e aquilo tem o único objetivo de demonizar, de destruir algo que você está construindo em Deus. Então a melhor forma de você responder a isso é você invocar a memória de Deus, ou seja, o conceito de Deus, o atributo de Deus, a qualidade de Deus, ou seja, o que Deus quer. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Mas você está fazendo isso, filho? É o que Deus quer. Entre o que as pessoas pensam, eu fico com o que Deus quer. Amém? O apóstolo Paulo, ele está elogiando os irmãos de Filipos, e ele vai dizer assim, estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia está maiúsculo aí, repare, o dia de Cristo Jesus. O que nós precisamos entender é que nós não somos criaturas completas, nós não somos criaturas já acabadas, nós não somos obra já realizada. Uma das coisas que nós aprendemos aqui nos últimos anos é a palavra teleios em grego, que é uma palavra muito usada no Novo Testamento, que traz um conceito de filho maduro, de filho de algo perfeito. Filho não, é só maduro, só perfeito, algo perfeito, algo completo. Essa é a nossa concepção de criatura. Nós estamos caminhando para uma reconstrução. A glória da última casa será maior que a primeira. Ela ainda não é. Nós vivemos como se já fosse. Nós vivemos como se nós já tivéssemos experimentado o suprassumo da vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus tinha para fazer na minha vida Ele já fez. Olha aí, não. Então quando nós cantamos o melhor de Deus está por vir, isso é verdade. Claro que não se refere a bênçãos materiais, está ligado a uma vida eterna. Então se nós estamos num processo de reconstrução, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver em qual parte da nossa vida nós precisamos de mais oração, mais análise, mais atenção, mais cuidado, mais esforço, e começar a falar: Espírito de Deus, que a tua qualidade, que a tua capacidade invada aquela área, que a gente possa ser um instrumento para isso, e reconstrua isso em nome de Jesus.